Olá, meu nome é Débora, sou residente de hepatologia do Hospital Clementino Fraga Filho. Hoje a gente está com dois debatedores de um caso clínico desafiador, a professora e médica assistente da patologia, doutora Adriana Bottino, também do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, e o doutor Biratan Cassano, da equipe de transplante hepático do Hospital São Francisco e do Adventista Silvestre, e também médico do Hospital Clementino Fraga Filho. Então, o nosso caso clínico vai começar com uma paciente AMV de 32 anos, branca do sexo feminino, autônoma, natural de Minas Gerais e mora no Rio de Janeiro. A queixa principal da nossa paciente é que ela vomitou sangue. É uma paciente já com um diagnóstico prévio de imunodeficiência comum variável, em acompanhamento desde a infância com a imunologia, mas em janeiro de 2020 ela apresentou diversos episódios de hematêmese, nunca até então apresentado, inclusive com gravidade, evoluindo com choque hemorrágico, e após a estabilização inicial foi realizada uma endoscopia digestiva alta que demonstrava varizes de esôfago de grosso calibre. Essa paciente então foi iniciada num programa de ligadura elástica, foi iniciado o beta-bloqueador, e após a alta hospitalar ela foi encaminhada para um serviço de especialidade, um serviço de hepatologia do Hospital Clementino Fraga Filho. Então, como previamente eu havia comentado, uma paciente com imunodeficiência como variável diagnosticada aos 9 anos de idade, ela tinha muita sinusite de repetição na infância, teve um episódio de herpes zoster aos 10 anos, fazia reposição de imunoglobulina mensal, e ela vinha pra gente em uso de medicações contínuas, imunoglobulina a cada 28 dias, fazia profilaxia com sulfametoxazol trimetoprim a cada 12 horas, fazia uso de pregabalina 75 mg, amitriptilina 25 mg e omeprazol de 20 mg. Essa paciente, na consulta inicial, era uma paciente em bom estado geral, lúcida e orientada, chamava atenção uma hipocorada uma cruz, anictérica, eupneica em ambiente. A pesquisa de Flapping resultou ausente. Sinais vitais, ela estava com uma pressão de 90/60, uma frequência cardíaca de 80, uma frequência respiratória de 18 incursões respiratórias por minuto. O aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, nada digno de nota, absolutamente normal. E no abdômen, chamava a atenção que ela tinha um baço aumentado, palpável, tanto em fossa ilíaca esquerda quanto em hipogastro. Extremidade sem edema, sem sinais de trombose, e ao exame físico ela não demonstrava nenhum estigma de doença hepática avançada. Então, nos exames iniciais, ela trazia para a gente nessa primeira consulta alguns exames laboratoriais. O que a gente pode observar é que ela tinha uma função hepática preservada, ela tinha uma bilirrubina de 0,7, uma albumina de 4,1, um NR de 1,2, porém alterações de enzimas hepáticas de padrão misto. Uma ST de 120 com valor de referência menor do que 31, uma LT de 127, uma FA de 383, com uma gama-GT de 99. E também chamava a atenção a gente que era uma paciente que se mostrava pancitopênica, com uma hemoglobina de 10,2, um leucócito de 1060, uma plaqueta de 75.000 e uma função renal preservada. Então, nesse primeiro momento, essa paciente chegou para a gente e a gente abre a pergunta quais exames solicitar inicialmente para a gente elucidar esse caso. Bom, Débora, eu acho que, de fato, é um caso desafiador, um caso diferente, né? Visto que é uma paciente que fez uma hemorragia digestiva varicosa, né? Dentre os exames a serem solicitados nesse momento, é fundamental solicitarmos uma endoscopia para certificar que essas varizes de esôfago estão, de fato, erradicadas, tá? E, naturalmente, uma paciente dessa é fundamental investigarmos hepatopatia crônica, tá? Então, é mandatório solicitarmos pelo menos uma ultrassonografia com Doppler, tá? Para avaliarmos a parte vascular, avaliarmos se tem sinais de hepatopatia crônica. Solicitaria também uma elastografia, tá? E, principalmente, do ponto de vista laboratorial, investigar potenciais causas de hepatopatia crônica, né? Então, as sorologias virais, é importante na história afastarmos alguma relação com o etilismo crônico, né? Solicitar a investigação de doenças autoimunes e potenciais causas mais raras de doenças metabólicas do fígado, como deficiência de alfa-1 antitripsina, hemocromatose, doença de Wilson, né? Visto que é uma paciente jovem. E, posteriormente, visto que essa paciente tem uma imunodeficiência comum variada de base, é importante fazermos uma investigação a fundo de outras doenças autoimunes para além do fígado, tá? Porque, curiosamente, a gente vê recorrentemente todos os tipos de doenças autoimunes associadas à imunodeficiência comum variada.
Mas, inicialmente, eu adotaria essa conduta do ponto de vista diagnóstico. Perfeito. Então, dos exames que o Dr. Uberatan pediu para a gente, ela tinha sorologias, um anti-HIV não reagente, um HBsAg não reagente, um anti-HBs não reagente, um anti-HBC total reagente e um anti-HCV não reagente. Da parte de autoanticorpos, ela trazia um FAN não reagente, um antimúsculo liso não reagente, uma antimitocôndria não reagente e as dosagens de ceroplasmina e de ferritina se mostravam normais. Prosseguindo com os exames, ela fez uma endoscopia, ela repetiu uma nova endoscopia, dessa vez no nosso serviço, demonstrava varizes de esôfago de fino calibre e de médio calibre, sem sinais da cor vermelha. Ela trazia também ultrassom de abdômen superior, que demonstrava um fígado de textura finamente heterogênea, com pequena distorção da arquitetura vascular. O que chamava atenção era uma veia porta de calibre aumentado, de 1,5 centímetros, uma veia mesentérica superior de 1,1 centímetro, assim como uma veia esplênica de 1,1 centímetros. Não tinha líquido livre na cavidade abdominal e mostrava uma esplenomegalia homogênea. A elastografia hepática pelo método de FibroScan foi realizada com um valor de 11,4 de kPa compatível com o F3. Além disso, essa paciente também já trazia para a gente um exame de imagem um pouco mais específico, uma angiotomografia de abdômen e pelve. Demonstrava também uma esplenomegalia com realce levemente heterogêneo, mas sem configuração de nódulos, um baço de 21,8 centímetros. A artéria esplênica apresentava uma ectasia fusiforme no seu terço distal, alcançando no máximo 16 milímetros, um sistema porto-mesentérico ectasiado, porém pérvio, sem sinais de trombo, e uma veia porto de 1,7 centímetros, com veias hepáticas pérvias, uma veia sem alterações. Então, nesses exames adicionais, o que você pensaria agora? Você pediu um painel autoimune, pediu sorologias, até o momento a gente veio tudo negativo, né? Alguma coisa te chamou a atenção? O que você faria depois desses exames? Bom, primeira questão é que nós já temos aqui estabelecido que essa paciente tem uma hipertensão portal clinicamente significativa, inclusive com sinais de gravidade, né? Que é o caso do histórico de hemorragia digestiva varicosa, né? Por outro lado, em relação à investigação das causas mais clássicas de hepatopatia crônica, nós tivemos tudo negativo. E tem uma coisa que chama muito a atenção aqui nesse caso, que é o valor da elastografia hepática, tá? Apesar de ser um valor relativamente alto, a primeira questão é que na elastografia hepática do paciente com cirrose e hipertensão portal, nós esperaríamos uma elastografia hepática mais alta, tá? Acima de 20, acima de 25, o que não vemos aqui, tá? Apesar dela ser um pouco acima de 10, é mandatório considerarmos como diagnóstico diferencial para a cirrose hepática, nesse caso, a doença vascular portosinusoidal, tá? Que é o que a gente chamava antigamente, teve diversas classificações, enfim, mas dentre todas era classicamente chamado de hipertensão portal e não cirrótico, né? Apesar da elastografia estar acima de 10, né? Em até 30% dos casos da doença vascular portosinusoidal, nós podemos ter uma elastografia entre 10 e 20. Então, para elucidarmos melhor esse caso, esse paciente, indiscutivelmente, tem indicação de fazer uma biópsia hepática e é o que eu faria, tá? Além de terminar de erradicar as varizes de esôfago, fazer biópsia hepática. Então, o paciente, você acha que tem uma hipertensão portal, esclarecer, né? Mas uma etiologia não cirrótica a princípio, né? Não ficou, na verdade, a biópsia vai ajudar nessa diferenciação. Como tem suspeita de doença vascular portosinusoidal, tem indicação de biópsia hepática. Essa elastografia não conseguiu ajudar a gente a selar que é uma cirrose de fato. Então, de fato, a gente pediu uma biópsia hepática. E aí, por isso, a doutora Adriana está aqui com a gente hoje, patologista, que vai falar um pouquinho, comentar com a gente essa relação. Essa primeira imagem é uma panorâmica da biópsia hepática da paciente, na coloração do tricrômico de Masson, que cora em azul o colágeno, portanto, a fibrose. E nós vemos aqui uma pequena quantidade, só um fragmento de cápsula e alguns espaços porta, demonstrando, que eu gostaria de trazer nessa imagem, é que essa paciente não tem histologicamente um quadro de cirrose. Se fosse uma cirrose, nós veríamos faixas largas de fibrose envolvendo o nódulo de hepatócito. Então, pela avaliação inicial da biópsia da paciente, nós já podemos descartar a presença de cirrose hepática.
E seguindo o estudo da biópsia dela, nós temos duas alterações básicas, são alterações inflamatórias e alterações vasculares. Então, as alterações inflamatórias, elas correspondem a um infiltrado inflamatório portal, mononuclear, linfocitário, presente nessa imagem. Não está passando. Eu sei. Não conseguiu retornar. Isso. Não é anterior. Anterior. Essa já foi vista. É a seguinte. Certo. Aqui, novamente, na coloração pelo tricrômico de Masson, um infiltrado inflamatório portal da mesma qualidade, um infiltrado mononuclear, predominantemente linfocitário. É um infiltrado inflamatório que ele não se restringe ao espaço porta, ele é observado também no parênquima. Desculpa, não estou conseguindo passar. No parênquima, nós observamos, então, alguns pequenos focos de necrose hepatocitária, com o fluxo de células inflamatórias. Próximo, por favor. Além disso, nós observamos a presença de linfócitos permeando os sinusoides, linfócitos intrassinusoidais, que é um aspecto que não é habitual. Em geral, os sinusoides eles são vistos como espaços vazios, sem uma celularidade. Aqui nós observamos os linfócitos permeando os sinusoides. E também granulomas, pequenos granulomas no parênquima. Esses granulomas eles são compostos por células epitelioides. Existe um halo linfocitário periférico. Vocês observem que não tem necrose. As colorações para micro-organismos são negativas. Próximo, por favor. E nessa imagem, mais um granuloma semelhante ao anterior. Então, aqui são as alterações inflamatórias observadas na biópsia da paciente. Próximo, por favor. Com relação às alterações vasculares, algumas chamavam atenção nos espaços portas, como nós observamos aqui, no espaço porta, um ducto biliar cortado aqui longitudinalmente e aqui transversalmente, e nós observamos que os vasos venosos representados aqui na periferia, eles têm mais de 3 vezes o diâmetro desses ductos biliares, né, que é mais ou menos um ponto de corte para o diâmetro habitual das vênulas portais. Então, nós podemos caracterizar aqui uma dilatação das veias portais. Próximo, por favor. Novamente, nesse espaço porta, uma veia portal também é dilatada. Algumas vênulas na periferia do espaço porta, que nós denominamos veias anômalas, era como se elas estivessem externas ao espaço porta. Essa lâmina ela mostra para a gente uma marcação imunohistoquímica com anticorpo anti-CD34, que marca o endotélio. Então, vai realçar a presença dos vasos, e nós temos aqui, contracorado um espaço porta, e chama bastante atenção essa veia bastante dilatada, que ela não apenas é dilatada, mas ela se projeta em direção ao parênquima, né, fazendo um aspecto que nós chamamos de herniação da vênula portal. Por outro lado, em outros espaços porta, como esses aqui representados no Masson, nós temos extrema dificuldade de identificar a veia, né? Talvez essa área um pouco menor, aqui essa pequena luz, mas nós temos essa dificuldade grande. Isso decorre da obliteração total ou parcial das veias portais, próximo, por favor, ou mesmo da ausência dessas veias nos espaços portas. Então, aqui nós conseguimos ver a ausência da veia vai ser expressa dessa forma, como uma área, como se fosse uma cicatriz. É uma área hialinizada que ocupa o espaço, a topografia daquela veia. Próximo, por favor. E passamos agora para mostrar para vocês a alteração vascular do parênquima, que é bastante significativo na biópsia dela. Essa é uma coloração pelo picrocírios vermelho, que vai corar em vermelho o colágeno. E são outros tipos de colágeno além do Masson. Então, nós vamos ver aqui os espaços porta nesse aumento. E o que eu gostaria de chamar a atenção inicialmente é a sensação de uma nodulação
nessa área do fígado, né? Se nós observarmos o resto da biópsia, nós não temos critérios para cirrose nem para um F3, né? Mas já algumas áreas mostrando esse aspecto de nodulação. Próximo, por favor. Aqui observado mais de perto. Então, o que está delimitando essa área nodular é uma espécie de uma condensação, um depósito das fibras reticulínicas. Na coloração pelo HE, isso é visto, essas áreas nodulares, elas são vistas por áreas centrais, em que nós temos hepatócitos com aspecto hiperplásico, margeadas por áreas periféricas com os hepatócitos de aspecto atrófico. Aqui nós olhamos um pouco mais de perto, os hepatócitos hiperplásicos, eles têm um citoplasma ainda amplo, eles podem ser dispostos em dupla trabécula, 2 células por trabécula, né? O que a hiperplasia, ela é uma adaptação, é uma proliferação celular. Então aqui o que se acredita é que essa proliferação ocorra por um favorecimento do aporte vascular dessas áreas, em detrimento de outras áreas em que o aporte vascular ele reduz. Então, nas áreas periféricas, o que nós vamos observar é a atrofia. A atrofia hepatocitária, ela vai ser demonstrada por uma célula menor, com pouco citoplasma, com uma trabécula mais delgada. E aqui o que chamou a atenção da gente para poder verificar essas alterações é a proximidade entre os núcleos. Próximo, por favor. Então, se nós pudéssemos fazer um desenho no fígado dessa paciente, nós temos essas áreas com os hepatócitos hiperplásicos intercaladas por áreas com atrofia hepatocitária, e a isso nós chamamos de hiperplasia nodular regenerativa. Próximo. Algumas colorações ajudam a gente a ver isso, como a que eu mostrei anteriormente, o picrocírios vermelho e a reticulina também, com o desenho da periferia desse nódulo através da condensação das fibras reticulínicas. Mas isso não é necessário, só para mostrar um outro aspecto aqui, um nódulo de hiperplasia nodular regenerativa, com os hepatócitos aqui desse aspecto hiperplásico, contrastando, o próximo, por favor, com a periferia em que a gente observa nitidamente aqui a atrofia dessas trabéculas. Então, se nós compararmos a espessura da trabécula no interior do nódulo da hiperplasia nodular regenerativa com a periferia, nós vamos observar a diferença da espessura, aqui caracterizando então as áreas atróficas. Então, como conclusão, para essas pacientes, nós temos um quadro de hiperplasia nodular regenerativa, alterações vasculares portais, que são descritas no contexto da doença vascular porto-sinusoidal, que é uma doença que não costuma se acompanhar de alterações inflamatórias significativas, porém, aqui nós tivemos, né, essas alterações inflamatórias portais e parenquimatosas, que são interpretadas como decorrentes da imunodeficiência comum variável. Perfeito. A gente tem uma biópsia, então, sugestiva, né, do diagnóstico principal que o Dr. Biratan tinha feito. Queria só que você comentasse, assim, para finalizar, um pouco do manejo dessa paciente, né? A gente já tem a biópsia, já excluiu outras causas, já fez um diagnóstico. Como é que você manejaria essa paciente? Inclusive, uma paciente que continua fazendo vários episódios de hemorragia digestiva de repetição, né? Bom, vejam só, então, que curioso, né? Primeiro que nós estamos com o diagnóstico tanto do ponto de vista histológico quanto do ponto de vista clínico-radiológico estabelecido de doença vascular portosinusoidal, né? E apesar de a presença da hipertensão portal com FibroScan abaixo de 10, aumentar a possibilidade e presença de hipertensão portal com FibroScan acima de 20, né? Praticamente afastar, a gente vê aqui que a elastografia hepática entre 10 e 20, a gente pode ter, né, esse diagnóstico. E é o que está estabelecido aqui. Do ponto de vista fisiopatológico, né, em relação à associação da doença vascular portosinusoidal com a imunodeficiência comum variada, a principal hipótese é que existiria um quadro inflamatório crônico intrassinusoidal, tá? E isso, com o tempo, pode gerar endotelite, né? Meio que heterogênea, de forma heterogênea no parênquima, né? Gerando algumas áreas, né, de hipertrofia, e as áreas de obstrução vascular, a gente pode ter atrofia formando a hiperplasia nodular regenerativa, que foi o que muito bem a professora colocou aqui. Do ponto de vista prático, né, essa paciente teria, assim, uma indicação mesmo que mais fraca de beta-bloqueador, afinal de contas o consenso de Baveno sugere que mesmo na doença vascular portosinusoidal a gente siga as indicações de beta-bloqueadores utilizadas nos pacientes com cirrose hepática, e ela tem indicação de profilaxia secundária,
apesar dessa hipotensão claramente atrapalhar um pouco, né? Agora, dado o quadro de hemorragia digestiva de repetição, eu acho que avaliar a colocação de TIPS seria uma excelente opção nesse caso, porque ajudaria a descomprimir esse sistema porta, reduzindo a chance de novos episódios de hemorragia digestiva. E a gente tem uma grande vantagem, que é o fato dela não ser cirrótica, né? Ela tem uma chance reduzida de fazer encefalopatia hepática. Historicamente, teve algumas séries de casos que esses pacientes foram submetidos a transplante hepático, né? Mas a questão do transplante hepático ainda é meio controversa, mais sensível nesse perfil de paciente devido à doença imunológica de base, né? A imunodeficiência comum variada, porque no pós-operatório do transplante a gente naturalmente precisa fazer imunossupressão celular, né? Para evitar a rejeição, e esses pacientes já têm uma imunodeficiência grave do ponto de vista humoral. Então, assim, os desfechos do ponto de vista infecciosos foram piores, né? Com incidência aumentada de infecção fúngica e também da própria infecção bacteriana. Então, assim, ainda é algo relativamente controverso. Mas a gente tem ainda algumas opções aí do ponto de vista de manejo prático para melhorar a qualidade de vida e a expectativa de vida dessa paciente. Perfeito. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas muito obrigada. Obrigada. Obrigado, gente.